Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. De antemão, eu quero agradecer ao Mamed, ao Jardim pela organização e a vários outros colegas que eu já vi por aqui. O tema é bastante amplo e quando eu combinei um pouco com o Wagner do que ia apresentar, eu não tinha muita certeza qual ia ser o recorte que eu ia fazer. E vendo as palestras anteriores, eu vejo que há espaço para algumas adaptações que podem ajudar a esclarecer perguntas que vão aparecer provavelmente no debate. E eu peço a vocês tentar acompanhar os slides, porque tem bastante coisa, mas algumas coisas eu vou passar rápido, vou explicar rápido para dar tempo da gente debater depois. Pessoal, a primeira coisa que eu gosto de dizer é que para a gente entender o que está acontecendo no mundo enquanto necessidade da transição energética, a gente precisa entender a pirâmide das motivações humanas. E Maslow foi um dos que melhor descreveu isso. Na base, se você não tiver alimento, se você estiver passando fome, não adianta você querer pensar em transição energética. Se você estiver desconfortável, também não adianta você querer pensar. Então, o que nós estamos discutindo nesse momento da humanidade, ele precisa satisfazer todas as necessidades humanas. E aí eu já trago um outro conceito, que é o seguinte: vamos olhar a realidade de consumo de energia no mundo. A cor mais escura do lado esquerdo é a utilização de energia por indivíduo, do lado direito é o consumo total. Nem todos os gráficos são os mais atuais, porque a base de dados sempre varia e nem sempre as coisas se atualizam, né? Mas, assim, a grande demanda energética está nos países desenvolvidos ou nos países onde a temperatura é muito baixa. Acontece que a solução energética não está nesses países, está na maioria nos países que estão abaixo do Equador. E aí, o curioso, e eu vou mostrar daqui a pouco, é que os países abaixo do Equador, muitos deles têm um problema de realidade de passar fome, né? Então, assim, quem demanda energia e quem define as regras de qual seria a melhor energia a ser utilizada são os países desenvolvidos, que dependem dos países subdesenvolvidos para comer. Vamos pôr isso no radar, porque do ponto de vista da influência geopolítica no mundo sobre esse tema, isso é muito importante. Nós vamos discutir aqui eletrificação. Então, assim, adianta a gente achar que nós vamos ser eletrificados se a gente não está pronto para ser eletrificado, quando a gente tem biocombustível para ajudar e ninguém está querendo aceitar porque a comunidade europeia faz a narrativa. Já estou começando com algumas provocações importantes. E a gente vai ver aqui nesse outro gráfico que, à medida que o ser humano aprendeu a extrair mais energia do planeta, ou seja, lá embaixo, né, em 1800, o pessoal ia cortando árvore e queimando. E era assim que a gente gerava energia. Depois a gente começou a aprender a explorar o carvão mineral, começou a haver uma maior oferta energética, começou a ter o desenvolvimento industrial. E depois da Segunda Guerra, a gente aprendeu a extrair o petróleo em grande escala, e aí a oferta energética aumentou absurdamente. A curva do aumento populacional da raça humana no planeta aumentou igual. O lado esquerdo é energia, consumo de energia primária, o lado direito é população. Se a gente espreme a escala em 200 anos, fica nítido que está subindo a população à medida que tem mais energia. E a gente volta para Maslow, ou seja, tem mais energia, tem mais conforto, tem mais alimento, tem mais população. Perfeito, é essa equação que a gente precisa equacionar e que a tendência é lá para o ano 2100, essa curva começar a estabilizar. Acontece que os países que mais estão desenvolvidos e que estão mais demandando essa energia são os que mais estão emitindo carbono. Então, acaba sendo um contrassenso. Se a gente olha a história dos Estados Unidos, é um país que mais emitiu carbono a vida inteira. Recentemente, a China tomou esse lugar. E o Brasil, por exemplo, que tem toda uma tradição de energias limpas,
acaba tendo que batalhar fortemente pela narrativa de falar qual poderia ser uma solução para o planeta nessa posição. E aí, as regras de certificação, por exemplo, contabilizam aquilo que foi desmatado depois de 2008. Então, nada que tenha sido plantado em terra que foi desmatada depois de 2008 pode contar, porque deveria ter parado. E eu não estou falando aqui que a gente tem que desmatar, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, estou falando da metodologia de calcular. Mas se você for contar o que foi desmatado de 1950 até 2008, que foi fortemente feito por europeus, etc., aí não conta, aí pode, aí não precisa dar adicionalidade. E por aí vai. O aumento da demanda de energia elétrica no mundo tem sido fundamentalmente na China, os outros estão estáveis, é aquela linha que aumenta muito e é uma energia elétrica de termoelétrica, ou seja, a base da queima do combustível fóssil, e não dá mais nem para falar do tal de 1,5 graus, porque a gente já passou esse ano com um aumento de temperatura absurda, recorde de aumento de temperatura no planeta, e isso vai trazer uma série de consequências. No gráfico que está em lilás, é aquilo que está mais em maior risco, né? E eu gosto de falar da primeira coluna, que é Corais de Água Quente. Tem um filme muito bom na Netflix, Em Busca de Corais, mostrando como eles já estão morrendo aí pelo planeta. Eu, quando era jovem, fazia mergulho. Quem não visitou Recife de Coral em algumas localidades do planeta, já não vai ver mais em breve, não vai mais poder ver. Talvez ainda Fernando de Noronha, em alguns lugares a gente ainda consiga, mas nos corais da Austrália já estão indo embora. Esse filme é sobre isso. E aí a gente tem as metas de descarbonização precisam ser cumpridas. O Brasil tem metas arrojadas, as metas do Brasil estão fundamentalmente ligadas à mudança do uso do solo. Não adianta dizer que é só uma narrativa europeia, porque de fato a gente vem fazendo a mudança do uso do solo, e a lógica é mais ou menos assim: aumenta o agro no Mato Grosso, empurra a pecuária para o norte, à medida que a pecuária vai para o norte, acaba desmatando para ter a pecuária. Essa lógica os europeus observam direto e contabilizam, e quase estava para ser aprovada para entrar em vigor o ano que vem, que não poderia ter nenhum tipo de importação para a Europa se tivesse qualquer tipo de desmatamento. Eles resolveram adiar. Essas questões geopolíticas são muito importantes no que a gente está debatendo aqui. E aí vem as estratégias de descarbonização. Eu sei que o gráfico vai estar difícil de ler, mas a grande maioria, e aqui é um material do International Energy Agency, que apesar de ser uma agência internacional, ela tem uma influência europeia muito forte, começa a vir essas tendências de eletrificação, etc. Mas como eu falei, o índice de desenvolvimento humano, quanto mais escuro, pior. A gente vai ver que, ao contrário daquele outro gráfico, aqui quanto mais claro, melhor. Está mais escuro onde a gente tem menos poder de influência. Olha a África, como ela tem necessidade de se desenvolver. O índice humano está muito crítico porque está muito escuro, mas a gente acaba não podendo ter toda essa influência. E se a gente perguntar para quem, se alguém teve receio de não ter comida no prato ao longo de um ano, o gráfico dá assim, ó. Ou seja, as pessoas têm medo de passar fome. Eu gostava, meu amigo Vicente Abate está aqui, não sei se ele é dessa época, eu gostava de comer o bauru do Ponto Fique, lá no Largo Paissandu, né? Lembram? Era uma delícia. Hoje em dia eu já tenho medo de ir lá, porque às vezes você não sabe se você vai conseguir passar pela rua em condições dignas, né? E não é por qualquer questão social, é por medo pela própria segurança, mas assim, não está mais dando para ir comer bauru no Ponto Fique do Largo Paissandu. E essa é uma parte da população que não vai querer falar transição energética, porque não sabe nem se vai sobreviver até a crise climática. Por outro lado, quando eu mostrei aquele gráfico aqui, ele já está desatual. Se a gente olha para Porto Alegre, se a gente olha para o que aconteceu de enchentes, se a gente olha para a seca da Amazônia, se a gente olha para os lagos no Saara,
a coisa já está feia e a gente ainda fica debatendo se a gente vai querer pagar a conta. Se fosse pegar o dinheiro que vai precisar para reconstruir Porto Alegre e o Rio Grande do Sul e falar assim, bom, com esse dinheiro, em vez, né, eu preveni a crise climática e não precisei gastar o dinheiro da reconstrução, e esse pouco dinheiro que eu já economizei eu posso dividir para fazer transição energética por qualquer outro tipo de energético sustentável, eu acho que sairia mais barato. Mas a gente ainda não percebeu isso. A gente está esperando a crise climática apertar o nosso calo, pagar essa dívida e depois falar assim, bom, agora eu tiro R$ 2 a mais do meu bolso para pagar por um energético mais sustentável. Então, a sustentabilidade ela é social, ambiental, e isso é um senso comum, mas é econômica. Esses 3 vetores têm que garantir que as coisas aconteçam. Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido para o meu tempo não estourar muito, mas tem uma série de compêndios que falam sobre como isso precisa acontecer. Eu já adianto que eu posso disponibilizar a apresentação, já que eu estou passando rápido aqui, para quem quiser ver os slides depois que eu não mostrei. Acontece que esses compêndios que eu estou passando rápido, que têm uma influência europeia muito grande, estão determinando novas rotas de como a energia é hoje e como ela deve vir a ser no futuro. Só que, por outro lado, tem muita ilusão. Alguns combustíveis, algumas rotas tecnológicas, e aqui à direita é um gráfico do Technology Readiness Level, que é o TRL, o quanto uma tecnologia está madura para de fato entrar no mercado, elas vão ficar maduras mais no número 9, na ponta direita da tabela. Ou seja, algumas tecnologias ainda não estão prontas para poder ter escala para a gente usar para fazer a transição energética. E isso precisa ser feito considerando o sentido do poço à roda e do berço ao túmulo. Economia circular. Não adianta a gente fazer um veículo sem saber o que vai fazer com as baterias depois. Não adianta extrair minério da terra sem saber desde o projeto como é que vai reutilizar depois. Esse conceito do poço à roda ele é bastante curioso, porque quando você tem metodologias de certificação, tem se comparado, por exemplo, tailpipe. 15 minutos. Pô, ela pôs 10 mais 5. Né? Gente inteligente ajuda muito. Obrigado. O tailpipe é do tanque à roda. Carro elétrico não tem emissão no tailpipe, não tem emissão do tanque à roda. Mas do poço ao tanque tem. E se vocês olharem os índices considerados internacionalmente para os biocombustíveis, por exemplo, vocês vão descobrir que, dependendo do tipo de classificação, o óleo diesel emite menos do que um biocombustível se você considerar a mudança do uso da terra. Então, a maneira de calcular é assim. Para eu poder plantar, para fazer biocombustível, eu tive que tirar algum tipo de floresta depois de 2008? Eu não consigo provar que não. Bom, se você não consegue provar que não, eu vou considerar isso como algo que emitiu CO2. Nessa conta, e é uma conta sobre uma ótica de certificação de um tipo de segmento europeu, óleo diesel emite menos do que biocombustível. E aí a gente começa a ver, por exemplo, uma greve dos tratores na França e ver que eles estão fazendo isso contra a união do Mercosul com a União Europeia para facilitar a exportação, e a gente vê que é um fator extremamente geopolítico. Então, eu acho que aqui no Brasil a gente precisa começar a pensar melhor como é que a gente se posiciona, inclusive no mundo científico e empresarial, porque vai afetar a nossa balança comercial se a gente puder oferecer biocombustível, mas ele não for contabilizado naquilo que poderia ser tido como redução de emissão de carbono. A eletrificação, gente, eu acho que a gente tem que desmistificar uma coisa. Um veículo elétrico, ele tem minimamente um gerador, um motor gerador, e isso é um inversor que faz, e o torque na roda, podendo também receber energia de volta na frenagem. Esse veículo eletrificado, ele pode puxar a energia de uma bateria qualquer e de uma célula combustível. Então, quando as pessoas falam, é hidrogênio ou é elétrico? É tudo elétrico.
A fonte de energia pode ser o hidrogênio, pode ser a bateria. Mas à medida que a gente está eletrificando a mobilidade, a gente já está indo no caminho do hidrogênio ou da bateria, tanto faz. E tem várias montadoras cuja estratégia é fazer os dois, porque não tem muita certeza como que a coisa vai evoluir e vai vingar. É óbvio que pode vir um aumento, tem vindo um aumento de veículos elétricos, mas essa tendência diminuiu muito no último ano. E quem está acompanhando está vendo uma série de empresas multinacionais soltando notificações de que voltaram atrás em ter uma estratégia puramente elétrica, e agora estão dizendo não vai mais ser só puramente elétrico, a gente vai fazer híbrido, etc. Tem empresas que já anunciaram isso faz tempo, outras que estavam radicalmente dizendo que seriam só elétricas, recentemente andaram mudando de opinião, seja por problemas de infraestrutura, seja por problemas de custo, seja por problemas de reciclabilidade, de autonomia, ou seja lá o que for. A própria Prefeitura de São Paulo, que determinou que os ônibus elétricos precisariam existir definitivamente, já está percebendo que se tiver que pôr numa garagem de ônibus mais do que 20 ônibus para recarregar ao mesmo tempo, dependendo como for, se não tiver uma nova infraestrutura de transformador, você acima de 20 ônibus, você tira toda a energia elétrica do bairro. Então, não está fazendo muito sentido. Essas coisas a gente precisa debater melhor. Os veículos já começaram com biocombustíveis, tá? O Rockefeller que fez essa grande mudança. Quando ele fez a lei seca e exigiu que o lobby dele no Senado americano fez com que não pudesse mais beber, porque ele falava, os americanos estão bebendo demais, vamos fazer a lei seca. Na verdade, o que ele estava querendo é que o Henry Ford, que era um agricultor e que fez o primeiro carro a etanol de milho, não conseguisse, à medida que ele ia aumentar a produção em massa, que o carro do Ford não fosse a etanol de milho, fosse a gasolina. Então, foi um grande lobby. E o primeiro motor do Rudolf Diesel, que foi mostrado em Paris em 1900, ele era óleo de amendoim. Então, gente, dizer que o Brasil agora está querendo biocombustíveis é falar assim, olha, Rockefeller, não vamos passar tudo para petróleo, não. Já fizemos, né? Não vamos voltar atrás, não vai mudar nada. Mas, assim, é só uma questão de entender a lógica e a narrativa. O Brasil tem um histórico maravilhoso desde o Proálcool. Na época que nasceu o Proálcool também nasceu o programa de biodiesel, mas o de biodiesel foi vingar mais forte em 2005. A gente tem trabalhado muito numa série de programas, inclusive para fomento à melhoria e transição energética. O Brasil tem já, seja no veículo de passeio, emissões locais. Vamos diferenciar. As emissões locais é o monóxido de carbono, é o material particulado, é o enxofre, é aquilo que sai do escapamento e polui a cidade. Aquilo que, se a gente está parado no ponto do ônibus, a gente vê sair do escapamento do ônibus ou do caminhão, aquela fumaça toda. As locais são regidas pela Proconv, a gente já está no carro de passeio na L8, no veículo comercial na P8, em tratores é outra legislação, mas elas são extremamente rigorosas. A gente, para emissões locais, já está muito bem. Ninguém esperava que o CO2 ia ser esse problema, senão 20 anos atrás a gente já teria começado a legislar aquilo que a gente está legislando hoje para as emissões globais. Nós temos que nos preocupar muito com a frota circulante, são 46 milhões de veículos, no mínimo, circulando com motores flex, por exemplo, que a gente precisa descarbonizar. Eu não vou fazer isso aqui, não vai dar tempo, mas se eu pedir para todo mundo levantar a mão, quem tem veículo flex, muita gente levanta. Se eu perguntar aí quem abastece com etanol no posto, pouca gente levanta a mão. E se eu perguntar por quê, vão dizer assim, porque o preço não está melhor do que 70%. Isso é uma grande bobagem para qualquer um de nós que está aqui. Se você deixar de comer com a sua família 2 ou 3 pizzas por mês, desculpa mexer no hábito de cada um, você contribui individualmente no seu veículo para diminuir as emissões, mas a gente continua fazendo a conta de ver o preço e falar que está 70% não vale a pena.
O Brasil vai continuar eminentemente sendo rodoviário. Eu vou acelerar aqui. E aqui eu vou falar, deixar de ser um pouco SAE, vou ser um pouco a empresa que eu trabalho, a BH, do Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Tem muita coisa boa acontecendo no Brasil para descarbonizar. Por exemplo, o etanol no Rio Grande do Sul é caro, muito mais caro do que no Sudeste. E levar etanol de cana, o mesmo etanol de milho, para o Rio Grande do Sul não vale a pena porque emite muito CO2, você vai levar de caminhão. Então, a BH tem um projeto para etanol de trigo e triticalha e já está em construção em Passo Fundo. Mais de 1 bi de investimentos para construir essa fábrica. Projeto de HVO e SAF. Então, à medida que a gente está olhando para a realidade do mundo e vendo o que precisa ser feito, a gente precisa olhar com cuidado. Muito se fala, por exemplo, do HVO, o diesel verde, mas ele está mais ou menos 2,5 ou 3 vezes a mais o preço por litro no mercado. Então, ele não vai ser uma descarbonização imediata, mesmo sendo drop-in. Eu não sei se os conceitos que eu estou falando são conhecidos de todos, mas não dá para detalhar tudo. A BH desenvolveu o BH Bivante, que é um éster metil bidestilado e que pode ser usado 1 para 1 nos veículos, 100% puro, e que tem uma realidade de aumento de preço da ordem de 15%. Então, se um HVO custa 2 vezes meia a mais, esse aqui é 1,15. Eu sou líder do projeto, eu tenho muito conhecimento e orgulho de falar. E o mundo de hidrogênio está chegando forte. Eu lidero o grupo do MDIC, que está tratando da indústria de hidrogênio no Brasil. Eu conheço bastante bem o tema. Eu vou acelerar um pouquinho aqui. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com esses termos hidrogênio verde, etc. O hidrogênio verde é um termo que nasceu na Alemanha, e aí ele vem muito com o peso da matriz energética europeia e alemã. Então, fazer hidrogênio verde é fazer hidrogênio à base de energia elétrica fotovoltaica ou eólica. Depois eles começaram a pôr a nuclear, começaram a aceitar, mas, por exemplo, no começo nem hidrelétrica não estava. E, na verdade, tem várias formas de fazer o hidrogênio em cada uma das etapas que você vai usar. E essa é uma tabela do professor Enio, da Unicamp, que está no nosso grupo de trabalho. Se a gente olhar o fator de emissão, que é a última coluna, por quilo de carbono equivalente sobre quilo de hidrogênio, nós vamos ver que até o hidrogênio que vem da reforma a vapor do gás natural, se ele tiver uma captura de carbono de 99%, ele vai ter índices de emissões similares ao hidrogênio verde. Então, agora que está aprovado o Plano Nacional, a Lei do Hidrogênio no Brasil, a gente precisa olhar melhor como que nós vamos fazer as regras brasileiras sem se preocupar apenas com a narrativa europeia. Tem várias empresas já em fase de teste avançado, com protótipos. Eu, particularmente, participei, eu fui Mercedes 33 anos, eu estava no projeto do Gen 2, já tem veículos, esse veículo já chegou a 1.000 quilômetros com 80 quilos e já está entrando na fase de protótipo para pôr em testes em clientes. Mas a gente também tem Hyundai, a gente tem Marco Polo fazendo um trabalho lindo, a gente tem a Nikola, eu vou passar rápido aqui, e tem empresas americanas também fazendo bastante coisa, que podem ser úteis para aquilo que o Brasil precisa fazer. Eu coloquei aqui no próximo slide que a Tupi ganhou a produção exclusiva da MAN europeia para cabeçote de motor a hidrogênio, com combustão a hidrogênio. A Cummins tem projeto, eu não coloquei nada da MWM, mas tem também, daqui a pouco a gente vai poder debater, então tem bastante coisa. E uma das características que o Brasil tem de especial é poder fazer hidrogênio do etanol. O projeto da USP, o etanol é uma penca de hidrogênio, fazendo a reforma a vapor. Você pode pôr um container em qualquer posto de combustível pelo Brasil afora, fazer a reforma a vapor e você pega o etanol que está no reservatório no chão, transforma ele em hidrogênio e você já pode rodar os veículos. A SAE tem feito um trabalho bem intenso na linha do hidrogênio, junto com a Mônica Saraiva Panic, que é uma
uma fã do BW, uma fã dessa casa e uma grande contribuidora e uma grande amiga também. Então, já fizemos esse mapeamento junto com a GIZ, publicamos um mapeamento da cadeia da mobilidade, já estamos formando estudantes, já estamos no 3º ano da competição estudantil. Eu acho que vai entrar um áudio agora. Não entrou, mas não faz mal. É só ouvir os universitários comemorando. A gente está vendo lá a Mônica batendo palma. Foi o primeiro veículo a hidrogênio feito para estudantes. A gente não pode dizer que foi no mundo, mas a gente desconhece que tenha havido outro. Então a gente está fazendo isso dentro da SAE, numa aliança de uma série de empresas. E aqui já é o grupo do MIB, que eu coordeno, junto com a Margarete. Tem um filme aqui, eu não me lembro o que é, deixa eu só ver. Não tem. E estamos fazendo, junto com várias entidades, a BIMAC, Sindipeças, uma série de eventos para fortalecer a indústria do hidrogênio no Brasil. Inclusive o Congresso da SAE teve um ponto muito forte sobre isso. Então, a minha mensagem final aqui é a seguinte: vamos entender da tecnologia por trás, vamos entender da narrativa geopolítica, vamos entender da questão ambiental, social e econômica, vamos valorizar aquilo que o Brasil pode oferecer em termos de solução para os energéticos renováveis, e tem muitas empresas brasileiras prontas para fazer isso, e se a gente fizer isso direito, a gente vai acelerar a transição energética sem ficar esperando que tenha necessidade de eletrificação ou de qualquer coisa. Mas isso não pode fazer parar a nova tecnologia. A gente não sabe quando vai ter muitos veículos de hidrogênio no mundo, a ponto desses veículos contribuírem para a descarbonização. Então nós temos que usar o que nós temos, mas em paralelo nós temos que desenvolver as novas tecnologias para dar tempo do Brasil participar desse jogo mundial quando a tecnologia mudar. Obrigado, pessoal.